dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E hoje toda quinta-feira, né, temos uma conversa, um papo com alguém que possa trazer para a nossa vida alguma coisa boa, né? Porque a gente está tão acostumado nas redes sociais e vai passando feed, vai passando feed. E agora, assim, nesse mês de dezembro, eu vejo que as pessoas, assim, elas ficam um pouco mais introspectivas, elas começam a pensar sobre a vida, sobre o que ganharam, sobre o que perderam, né? E nós vamos trazer nessa noite, então, trouxemos, né, uma pessoa que vai te encorajar com certeza. O nome dele é Cláudio Miguel, entre outros nomes, né? Mas a gente escolheu esses dois. E ele é representante comercial, viaja nos 3 estados do Sul, tem uma vida secular muito bem-sucedida e também, né, está dedicado ao ministério, trabalha com crianças, o Juad Kids, de 4 a 7 anos. Então, nós vamos receber ele. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, pastor Eliane. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? Que, independente do momento que estejam nos assistindo, eu já agradeço de antemão. É um privilégio estar aqui compartilhando de vivências que Deus tem nos oportunizado durante a nossa caminhada de fé, né? Sempre digo e agradeço muito a Deus, a minha família fala muito, né? Que hoje a gente tem um teto espiritual. A gente é grato por esse teto, por essa visão e com certeza, como tu comentaste, a vida ela é feita de ganhos e de perdas, momentos bons e ruins, conforme as estações do ano, né? Mas a gente sempre tem, quem está em Cristo sempre tem uma esperança no final, né? É verdade, a gente não perde as esperanças, a gente olha, vislumbra, o problema é grande às vezes, mas as montanhas, todas as montanhas têm o outro lado, né? E é isso que a gente vai falar com o Cláudio nessa noite, porque ele tem uma história de vida, que eu creio que essa história de vida dele vai ajudar muita gente que está na nossa audiência. E se você não teve essa história de vida ou não se identificou com essa história de vida, eu tenho certeza que você conhece alguém que teve alguma situação similar ou parecida, né? E quero convidar você a compartilhar esse conteúdo com as pessoas que talvez nesse mês de dezembro tenham tido algum tipo de perda durante esse ano de 2024. E a gente sabe, né, que nesse mês as pessoas ficam pensando sobre aquilo que aconteceu durante o ano. Então, eu gostaria muito, Cláudio, muito, que tu falasse com a gente sobre isso. O Cláudio é casado, tem filhos, e contasse um pouquinho dessa experiência que você teve aí com seus gêmeos. Certo. Como é que tu Então, começou? Como é que tu chegou na igreja, em primeiro lugar, né? faz aproximadamente acho, mais de 10 anos, eu vim em um jantar, um rodízio de bifes, Ah, é? e até hoje o momento que a gente tá vivendo, a minha esposa já teve algumas experiências com o MBCV anteriormente, e hoje a gente até está aplicando aquilo que foi aplicado na vida dela. Uhum, Porque ela veio através de convites, a mãe dela não congregava na igreja, né? uhum. E uma família vinha e arrastava ela junto, como criança. E ela permaneceu, depois foi adolescente, foi ficando madura e sempre teve o MBCV como referência. E nisso a Uhum. gente começou a namorar, iniciou o nosso relacionamento de casal e um dia surgiu um convite de vir aqui. E eu vim, fiquei impressionado com a estrutura, eu já conhecia Cristo, porém eu posso me dizer que eu era um crente muito questionador. Hum. E quando eu cheguei aqui, eu disse, é bacana, é legal, acho que é uma igreja bem bacana de se conviver, mas eu não vou deixar que placa de igreja alguma possa me enganar. Eu dizendo assim. E nisso foi um gatilho onde eu me aprofundei, eu fui muito fundo em estudos. E Hum. quando eu vi que a igreja oportunizava todos esses estudos,
Eu fiz escola de crescimento, acho que 2, 3 vezes. Eu fiz seminário, acho que eu fiquei uns 4 anos no seminário que tinha aqui, quando era só um professor, depois eram professores por matérias. O pastor William dizia, não, tu já essa matéria. Não, vou fazer de novo, eu vou seguir. E fui me alimentando e comecei a entender que o resultado do cristão depende do seu conhecimento mesmo. Uhum. Não é do que ele acha, não é do que ele sente, mas sim do que está escrito, né? Uhum. Então, desde aquele momento, quando eu cheguei aqui há mais de 10 anos atrás, eu comecei a me alimentar da palavra, do conhecimento. E fui buscando, e fui buscando. E automaticamente a minha família foi se encontrando. Minha esposa veio, se decidiu realmente, ela se batizou aqui, daí depois do nosso relacionamento, ela se batizou aqui. E a gente começou a constituir a nossa família. Quantos anos tu tá casado agora? A gente tá casado faz 10 anos, 12 anos. 12. É isso aí. Foi logo que a gente iniciou o relacionamento, a igreja Veio junto. Uhum. E eu acho que esse é um dos pilares porque funcionou. Uhum. Tá funcionando. Uhum. E a gente viu que uma família, para ela ser bem sucedida no lar, ela tem um preço a se pagar. Uhum. Não é simplesmente querer ouvir a propaganda da margarina ali, todo mundo sorrindo. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Passa. Mas existe um preço a se pagar. E a gente resolveu pagar esse preço. É possível, só que não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Naturalmente não. E a própria igreja, ela me trouxe muitos exemplos de famílias que eu olhava. Essa família aparentemente tem frutos. Uhum. Filhos bem-sucedidos, filhos em um caminho. Mas daí quando eu me aproximava da pessoa, eu via que não era uma fórmula mágica. Era um trabalho. Era uma dedicação. Era um preço a ser pago. E eu comecei a me inspirar nessas famílias e disse, eu quero pagar esse preço. E a gente começou a buscar conhecimento, a buscar entender como viver em família, a visão que alcança a família, e a gente foi constituindo a nossa família assim. Eu sou o pai da Isadora, a Isadora tem 11 anos, ela era antes do nosso relacionamento. Daí veio a Clara, que hoje tem 6 anos, está no Joad Kids, e a gente foi presenteado por Deus por um casal de gêmeos, o Gabriel e a Gabriela, que hoje estão com... a Gabriela está com 2 anos e 10 meses. E quando veio os gêmeos, foi muito engraçado. A minha esposa disse que a minha expressão, né? Quando o doutor disse, vocês já têm filhos? Ah, sim, então soma mais 2. Meu Deus! Daí eu digo, como assim? Não, é gemelar. E a gente não conseguia entender no momento, não era nada programado, foi realmente algo que Deus confiou a nós. Mas vocês tinham já na família algum caso de gêmeos? Seja da tua parte ou da dela? E eu acredito que distante. Tá, acho que da parte dela distante. Assim. É porque dizem, né, que quando você já tem o caso, então a probabilidade é muito maior. Isso. Até isso foi uma das coisas que a própria médica falou para ela, fez os exames, fizeram os nossos exames, tudo, e constataram que hoje, se porventura ela venha a ter uma gestação, a probabilidade supera mais de 90% de ser gemelar. Então, a gente sabe que o presente vem duplo. em grande quantidade. Mas a gente acredita que foi um propósito de Deus, que Ele confiou a nós, e era um momento que hoje, vivendo como a gente está vivendo, eu entendo que a gente estava preparado para viver todas as circunstâncias que a gente viveu. No momento, eu estava servindo na base de Canudos, né? Eu estava em Canudos com o pastor Gabriel, e nós tínhamos uma vida muito ativa dentro da igreja, abria, fechava a igreja, o cara vai lá trocar vai lá, o Cláudio tá com a chave, vai lá, vai fechar, vai ter jiu-jitsu, vamos. Eu estava bem ativo na igreja, e veio a gestação. O meu trabalho também era muito corrido, né, fora, só que Deus foi encaixando as coisas de uma maneira que Ele colocou pessoas do meu lado, porque Ele saberia o que estava por vir. E hoje,
o meu sócio, que é meu sócio na empresa que nós temos, ele na época ele era meu coordenador. E nós vivíamos de desempenho, números, né? Sim. E como aconteceu o nascimento dos gêmeos, o Gabriel teve que ficar internado no Hospital de Clínicas em Porto Alegre por 28 dias, a primeira internação dele. Então eu fazia o quê? Eu dormia durante a noite, a minha esposa voltava a Campo Bom para ficar com a Gabriela e no outro dia de manhã a gente trocava. Ela ia para lá para ficar durante o dia com ele, eu ia trabalhar, ia direto ao trabalho. Durante 28 dias. Eu estava cansado, assim, fisicamente, né? Mas entendendo que eu tinha que fazer, que era o que era certo a se fazer. Mas qual era o diagnóstico que ele recebeu? O Gabriel, ele nasceu com uma síndrome de Prader-Willi. Ele causa ele pode ser, a partir dos 2 anos, tem uma probabilidade de ter uma compulsão alimentar e no nascimento ele tem um atraso na questão motora. Ele era um pouco mais... Ele tinha um atraso motor, assim, ele é um pouquinho mais molinho, assim, que as outras crianças. E isso ali também causava para ele alguns problemas respiratórios. E ele teve, daí depois foi diagnosticado, ele teve problemas cardíacos, ele tinha um probleminha no coração, um sopro, né, que eles chamavam, e ele foi uma criança que exigiu muito atendimento médico, né, então uma baixa de temperatura, alguma coisa fora do clima, assim, afetava muito ele. Então a gente acompanhou, ele precisou fazer fisioterapia por algum tempo e a gente foi lutando com ele. E eu digo que por mais que tu seja um pai super dedicado, por mais que tu seja um pai que se entregue 100% ao teu filho, eu sempre digo, nada supera o que uma mãe faz. Olha aí. Não, louvor às mães. Com certeza, com certeza. Ainda mais quando ela estava numa jornada dupla, né? Nós estávamos com a Clara. Sim, ela estava amamentando tudo. Amamentando a Gabriela, a Clara com 4 anos, precisando de uma atenção, e nós com aquele desafio de correr. Mas a primeira lição que eu gostaria de passar para quem está nos ouvindo, e que eu trouxe para a minha vida, e a gente tem hoje em casa um princípio disso, que a gente precisou, sim, de muita ajuda. A gente precisou de ajuda. Mas eu sempre levei e entendo que nem sempre as pessoas que precisam de ajuda vão te dizer que precisam de ajuda. E as pessoas que nos ajudaram nunca me perguntaram se eu precisava de ajuda. Perceberam? Simplesmente me ajudaram. Uma vez nós estávamos saindo do culto lá de Canudos, estávamos chegando no carro, logo que os gêmeos nasceram, né? E eu, com aquela matemática, né? Quantas vezes eu irei na farmácia? Quanto custará a farmácia? E, tipo, só chegaram na porta do carro e só mandaram entregar para vocês. E quem mandou disse que não era nem para dizer quem era. Eu entendi e agradeci e comecei a ver que as coisas acontecem de uma forma que, quando tá no controle de Deus, quando sai da tua força, do teu braço, é somente Deus. E eu nunca me esqueço um dia que nós estávamos com a agenda, a minha esposa controlava toda a agenda, medicamento, médico, receita, o Gabriel em casa, né, mas precisando fazer o atendimento em Porto Alegre, e daí eu ali, nós com 2 carros, cada vez que nós íamos a Porto Alegre era 40, 50 reais de estacionamento, mais alimentação, era uma coisa bem que a gente entende que muito pesada, né? E daí tô eu ali fazendo as matemáticas, temos que ir na consulta, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e o dinheiro aqui, mas tem que pagar as contas também, tem que fazer esse outro, tem que fazer aquele outro. Quando vê, um Pix entrou na minha conta. Daí eu entrei em contato com ela, o que é? Não. Ela disse assim, me veio na cabeça que eu tinha que te ajudar. Tá aí. Recebi verdadeiramente muita ajuda de pessoas,
E o que mais me chamou a atenção é que foram pessoas diferentes, mas com a mesma metodologia de não perguntar. Ah, E daí eu falei para minha esposa, depois dessa lição que a gente teve, eu disse assim: nunca pergunte para alguém se ela está precisando de ajuda. Avalie já a vida dela. Ou converse com ela de uma maneira que tu entenda. Ah, essa pessoa não está conseguindo dormir porque está com um filho que está doente. Chega e diz: posso ficar com teu filho um pouco enquanto tu consegue dormir 1 hora, 2 horas? Ajuda ela, já chega ajudando, já sim. chega com a solução. Porque quando tu pergunta, às vezes, precisa de ajuda, a pessoa até se constrange e diz, não, não, tá, eu vou me virar, de um jeito. Normalmente a gente tem por hábito dizer: estou bem. Aham. Como você está? Eu estou bem. Mas bem 100% Uhum. em todas as áreas da tua vida, de repente uma não tá. Então, muitas vezes é muito mais fácil a gente dizer: como está teu trabalho? Tá bem? Tá frutificando? As coisas estão bem? Os negócios estão bem? Pá, pois é. Opa, tem um problema aqui. Como é que tá a família? Estão todos bem de saúde? Os filhos? Porque escapa. A tua dor Aham. escapa, né? Com certeza. Ela sempre escapa. E isso foi uma lição que nós aprendemos na dor. Porque nós sempre achava, tipo assim, a minha parte eu fiz. Porque eu mandei uma mensagem perguntando: qualquer coisa me avisa. Essa mensagem, qualquer coisa me avisa, ela me causa um questionamento de saber assim: será que realmente essa pessoa quer me ajudar? Uhum. Qualquer coisa me avisa. Não, não vou avisar. Vou deixar para quem realmente quer e Uhum. entende da necessidade. Então, isso foi uma das lições que a gente entendeu que a gente levou como filosofia de vida. Uhum. Hoje, todas as nossas ajudas que a gente faz são diretas. Sem perguntar. Diretas. A gente vai na causa. Ah, estou com um problema financeiro. Vamos gerar um recurso para bancar isso aí. Ah, estou com um problema com os filhos. Qual a ação que nós vamos tomar? Sabe? Ah, é isso, é aquilo, porque muitas vezes é só palavras. E Sim. hoje o mundo está muito cheio de Tu palavras, tá né? falando assim de um amor prático. Eu preciso Prático. ser prático naquilo que eu tô percebendo das pessoas. Isso aí. Uhum. E nessa caminhada a gente teve. Deus nos oportunizou que o Gabriel convivesse com nós por 10 meses. Eles nasceram dia 2/2/2022. Para nós, tipo, a minha esposa sempre fala assim: desde o primeiro momento que eu soube da gravidez gemelar, eu sabia que nós tínhamos alguma coisa muito significante para viver. Uhum. E ela estava grávida e ela foi a um retiro das mulheres. Uhum. A pastora Nívia orou sobre ela, sobre a barriga, e ela veio com aquele sentimento: nós vamos viver alguma coisa muito intensa. E nós não tínhamos diagnóstico algum durante o período Ah, sim. da Uhum. gravidez. Então, nasceram os gêmeos, o Gabriel teve os seus problemas ali, ele permaneceu com nós, a gente fez uma jornada com ele dentro do hospital, ele veio para casa, ficou um tempo, e no dia 2/10/22, nós estávamos na sala, ele estava já com febril, o médico já estava atendendo ele, e o médico diz: eu tô indo para o hospital, vai lá que eu vou fazer exames. Eu cheguei com ele 6 horas da tarde, às 9 horas ele estava falecendo. Uhum. Ah, aí veio para mim, que posso dizer que sou um apaixonado pelas escrituras, e por muitas vezes tive a oportunidade de falar para os outros a passagem de Jó: Deus Uhum. me deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Falar, como a mesma questão da ajuda, falar é muito simples. E o viver aquilo? Eu ia te perguntar isso. E o, Como é que vi, foi isso aí? e o viver aquilo? Uhum. E mais uma vez, hoje eu sirvo no Ministério Joad, porque o Ministério Joad, durante esse período, ele também se fez muito presente. Eu mostrei na época era chefe Alvício, né? Hoje é o Super Alvício Uhum. e a Super Janete.
a gente estava tão atribulado nas questões de hospital, os gêmeos, e a Clara estava fazendo 4 anos. Uhum. E de uma maneira que eles não me perguntaram nada, não me questionaram nada. E esses dias eu ainda mostrei para eles uma foto que a gente tem registrada lá. O aniversário de 4 anos da Clara foi na base Joad, Uhum. no sábado à tarde. A Uhum. Janete levou um bolo, colocou a bandeira do Joad atrás e a Clara não ficou sem aniversário. Uhum. Porque nós não tinha cabeça para fazer aniversário, para Imagina. fazer festa. Fizeram surpresa para ela, ela veio com os olhos tapados. E hoje, se tu chegar e perguntar pra ela, onde é que foi teu aniversário de 4 anos? Foi lá no Joade. E no dia que a gente estava se despedindo do Gabriel, a gente foi acolhido pela base. Uhum. Alguns pequeninos, nas idades que os adolescentes que conviveram com nós, que a gente já tinha muita proximidade, Uhum. eles vieram todos uniformizados e foram lá nos dar um abraço, nos acolher. E daí eu fiquei começando a entender o que é viver em igreja, o que é viver em comunhão. Uhum. Não é somente aquele momento bom, não é somente aquele momento de alegria. Tem esse altos e baixos da vida. E nós nos sentimos acolhidos, Uhum. nós nos sentimos abraçados. E daí, para mim ficou bem claro que em momento algum Deus largou a nossa mão. E não tinha como eu não adorá-lo. A gente se despediu do Gabriel num sábado. Uhum. E daí na outra semana, na semana seguinte, na sexta-feira, tinha um retiro da família. Uhum. E a minha esposa chegou em casa e devastada. E por que Deus fez isso comigo? Por que o meu filho? Por que isso? Opa, sinalizou alguma coisa. E daí eu disse para ela assim, eu lembro que eu entrei em contato com o pastor Gabriel e disse, olha, ajeita tudo para nós ali, pra gente ir pro retiro. É um momento crucial. Não, deixa para mim que eu vou resolver. E eu falei para ela, esse é o momento que nós temos que nos aproximar de Deus. Se a gente vai deixar passar o sentimento para querer se aproximar, a tendência é cada vez se afastar. E naquele mesmo momento ela disse, para mim é difícil. Porque na cabeça a gente pensa, tá, mas Deus tem todo o poder, ele poderia assim Curar. livrar o meu filho, curar o meu filho. E nós fomos devastados para aquele retiro. A gente saiu na sexta-feira, a gente foi de carro, a gente chegou bem cedo. E eu tenho vivo na minha memória o Ministério da Família lá nos abraçaram, nos acolheram, nos receberam super bem. E a gente tirou aquele momento com Deus, literalmente com Deus. E para mim foi uma cura imediata. Em uma semana eu tive a resposta de Deus. Porque a gente pergunta. Tu tem que perguntar. Como eu disse no começo que eu sou um crente questionador, eu perguntei a Deus, por que, Senhor? E as minhas orações, por que não foram atendidas? E de uma maneira bem clara, Deus me respondeu que as minhas orações são orações egoístas. É o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. E Deus disse assim, mas o que eu quero? E o que o Gabriel quer? Porque o Gabriel não era confortável para ele. Exames, agulha, furo, Foram 10 sonda. meses, né, de batalha mesmo. E Deus me respondeu, e o que o Gabriel quer? E o que eu quero? Naquele momento, daquela resposta, o meu coração ele ficou em paz. Eu disse, acho que era o que o meu filho queria. Ele queria esse descanso. E a gente teve um momento no retiro muito interessante, que foi desfrutar com as crianças na piscina lá. E daí eu olho Clara, a Gabriela e a Isadora. E naquele momento o Espírito diz, olha só, o quanto tu tem para agradecer e o quanto tu tem para fazer. E eu saí dali digamos, com uma missão. Eu entendi. De tipo, pega tudo isso, toda essa dor
e faz como que seja um combustível para te cumprir a tua missão. Então hoje a gente atende famílias onde vem com certos problemas. O meu filho, eu não sei mais o que faz. Primeiro ponto, teu filho ainda está vivo. Ponto número 1, existem várias opções e esperança para resolver o teu problema. Teu filho está vivo, está aqui contigo. Não tem terra arrasada, não tem por que se desesperar. Ponto número 2. Tu é uma pessoa, quando tu te coloca num local de pai e de mãe, é uma missão confiada por Deus. A minha esposa, quando ela vai nos médicos, assim, o médico começava a falar de medicação, horário, ela dizia, tu é da área. Não, eu me dediquei a aprender o que o meu filho precisava. E daí nessas horas a gente entende que, tipo assim, Deus coloca essas particularidades para quem realmente ele sabe que vai dar conta daquele propósito. Porque a gente entende que em determinado momento da nossa vida nós não estaríamos preparados para aquilo. A gente não teria inteligência emocional, inteligência com Deus, sabedoria mesmo para lidar com aquelas dores. Porque o nosso físico falava, nossa humanidade falava, e como a gente vê na própria Bíblia, né? De pensar quem pecou. Sim. E quando tu entende, não foi quem pecou. É tudo isso para a glória de Deus. E daí quando a gente pensa, mas a glória de Deus como? Se parece que tu está me contando uma história triste. Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas, nunca deixem de falar para mim do Gabriel. Porque as pessoas só morrem quando tu deixa de falar dela. Ele existe. Ele existe no meu coração, nos propósitos de Deus, ele existe. E as pessoas têm, às vezes fazem um rodeio, né, para as pessoas. Eu sempre digo que eu sou grato a Deus por ter o conhecido, por ele ter me entregado. Eu e a minha esposa, nós temos isso em deixar viva a memória dele para as irmãs dele, para a família. E quando a gente pensa, mas qual o propósito? Qual é que era o grande propósito? Em uma reunião com esse meu sócio, né? Ele mora em Caxias do Sul. E ele veio, ele me apoiou, ele fez todo o suporte que eu precisava a nível de empresa, assim, naquele momento. E daí ele disse, ô Cláudio, eu tenho uma coisa para te falar. Não sei se eu posso. Eu digo, cara, fica à vontade, fica bem à vontade. Aquele dia da despedida do Gabriel, aquele pastor, um gurizão, né? Era um gurizão, né? Pra quem não sabe, o nosso pastor, Gabriel, na época ele devia ter uns 26 ou 27 anos, né? Ele era um garoto, né? Era pastor, né? Sim, era o nosso pastor, o pastor da igreja. Ele falou umas palavras tão marcantes que nós descemos, eu e a minha esposa, de Campo Bom a Caxias, refletindo naquela palavra. E a partir daquilo ali nós começamos a procurar entender aquilo que ele falou. E eu disse, olha, eu acredito que naquele momento eu não vou me lembrar ou me recordar o que o pastor falou. Mas eu acredito que e a gente entende que muitas vezes para pregar o evangelho você não precisa falar. E o Gabriel não falou nenhuma palavra. Ele foi um filho de Deus, ele foi amado por Deus, ele foi um instrumento na mão de Deus para até mesmo chegar ao evangelho de uma forma que a gente pensava que dolorosa, mas por uma pessoa que de repente não iria nos visitar num culto para ouvir aquela mensagem. E daí quando tu começa a enxergar as coisas que acontecem na vida de um ângulo diferente, sem o vitimismo, né? Porque seria muito fácil a gente se colocar como vítima, né? E dizer, dói. Eu tive uma outra resposta que eu gostaria de compartilhar com as pessoas de Deus, que foi... alguém tinha me falado, acho que foi no retiro.
de tipo, quando tu perde um pai, uma mãe, perde um filho, é aquele sentimento de como se tu estivesse vivendo amputado. Eu disse, amputado? Como assim? Não, Tiraram um pedaço de ti. tirar um pedaço de ti. Tu vai viver o resto da tua vida, porém, sem aquele pedaço. E eu fiquei com aquela mensagem na cabeça, eu disse, amputado, amputado. E naquela mesma semana, eu fui fazer uma visita numa metalúrgica em Caxias do Sul. E quem me recebe? Uma pessoa que tinha sido amputada. Ele era um técnico de segurança lá da empresa. E sem eu perguntar nada, ele me deu toda a explicação de como é a vida de um amputado. Ele disse assim para mim, Cláudio, eu pedi para mudar meus horários aqui porque eu tenho dificuldade de dormir à noite. Eu disse, por quê? Porque o meu cérebro, ele não entende que eu não tenho a minha mão. Os nervos, eles estão ativos, querendo fazer o movimento que sempre foi feito. Então, o que a minha mão faz, o meu braço? Ele, durante a noite, ele dói porque ele fica tensionado, ele está fazendo força. Porque o meu cérebro, ele não entende isso. Pro meu cérebro, a minha mão está aqui. Aí eu fiquei pensando, eu disse, é verdade. Para mim, o Gabriel é o meu filho. Filho que Deus me deu. Só que ele não está aqui. Mas no meu coração, eu sinto o nervo, eu sinto as vibrações de que ele existe, ele existiu, e ele está na nossa mente, ele está vivo, né? E daí ele disse assim, e por isso eu me medico hoje, ou eu me trato, para que eu possa conviver e ficar ensinando o meu cérebro, que hoje não tem mais, e que a gente vai viver somente até essa parte do braço aqui. Eu disse, então, eu tenho que me reeducar e entender que eu vou viver presencialmente com meus 3 filhos que estão aqui. Mas que essa parte que não está fisicamente, mas vai estar internamente. E muitas vezes a gente se pega, e eu falo com a minha esposa, né? Muitas vezes a gente se policia, porque as pessoas, tipo, quantos filhos tu tem? E eu até aconselho as pessoas que, quando vêm falar, tipo, era meu pai. Não, é o teu pai, é a tua mãe. Não é porque morreu que deixou de ser. E eu sempre dizia, eu tenho 4 filhos. Um o senhor recolheu, os outros 3 estão aqui, mas eu tenho 4 filhos. E quando a gente começa a vivenciar de forma prática, essa palavra de Jó, a gente já viu ilustrações, já viu filme, já viu desenho, já viu história em quadrinhos, já viu ilustrações de várias formas. Mas na hora de viver, ela é dolorosa, porém, quando tu consegue entender, por mais que doa, tu só consegue ver a parte positiva quando vem da parte de Deus. E o outro ponto que eu levo a gente leva para nossa vida, né? As pessoas têm um hábito, muitas vezes, de declarar, eu perdi o meu filho. Perder, tu só perde quando tu não sabe onde tu encontra as coisas. Eu não perdi o meu filho. Eu sei onde o meu filho está e logo, logo eu vou me encontrar com ele. Então, quando a gente fala, eu perdi algo, perdeu algo, tu não sabe onde tu vai encontrar. Tu tem que ficar procurando para encontrar. E eu tenho e vivo isso de uma forma dentro de mim que o meu filho não está perdido. Meu filho está me aguardando. Ele está guardado. Está guardado, isso aí. Olha só que palavra, que testemunho, que lições de vida. E é importante a gente entender isso. Não é do jeito que a gente quer, né, Cláudio? É do jeito de Deus. Do jeito de Deus. E aí, quando a gente consegue compreender o jeito de Deus, as coisas começam a fazer mais sentido. Até a própria palavra começa a fazer mais sentido, né? A palavra de Jó, que é muito especial e a gente ouve muito, principalmente nesses momentos de féretros, né? E a gente vê muito pastores falando sobre isso. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se você teve uma experiência dessa, ou você conhece alguém que teve uma experiência dessa, olha,
olhar com outra perspectiva. Fiquei muito edificada. Nosso tempo terminou, mas quero te agradecer muito, Cláudio, pelo testemunho, pela fala, pela nova perspectiva de olhar para uma coisa que para algumas pessoas é tão desesperador, tão quase como um término da vida, né? E na verdade não é um término da vida, porque a gente sabe onde é que está. A gente sabe onde é que está. Não está perdido. Eu gostaria até de deixar tudo isso que a gente viveu me remete a viver uma outra mensagem da palavra que vem lá em Efésios 6:8. Porque muita gente quer a resposta do Senhor. Então, hoje eu sirvo, a minha casa serve ao Senhor, porque a gente entende que tudo que a gente fizer para o outro, a gente vai receber do Senhor. Então, se tu quer que os teus filhos vão bem na vida, faça pelo outro. Então, nós nos entregamos hoje ao Ministério Joad, nós nos entregamos a tudo que a gente vai fazer, a gente faz de coração e entendendo que há uma recompensa da parte do Senhor. E muitas vezes a gente fica somente se lamentando ou dizendo que por que comigo? Por que comigo? E a gente olhar para o lado, a nossa dor, no nosso entendimento, sempre é a maior, é a mais doída. Ah, sim. A nossa dor é a mais doída. O meu sofrimento é o mais sofrido. Mas Deus colocou alguma coisa em ti, alguma habilidade, algum dom, alguma coisa que ninguém tem. Por quê? Porque a tua digital não pode ser copiada, a tua íris não pode ser copiada. Então existem coisas na vida que só tu vai passar. E só tu vai conseguir passar. E é nessa visão que a gente segue o nosso passo de fé, que a gente continua nessa caminhada com muita esperança e entendendo que a nossa recompensa, ela vem do Senhor e ela vem das nossas obras, simplesmente e entendendo que é com o outro, não é para nós, não faz para nós. A gente não faz, eu não vou fazer para minha família, eu faço para a família do outro, porque eu sei que quem vai recompensar a minha família é o Senhor. E quem vê o Cláudio nos sábados à tarde aqui no Joad sabe disso. Às vezes eu olho, ele está com uma criança no colo, a outra pendurada. Então, os muitos filhos que Deus te deu, né? Graças a Deus. Então tá, Cláudio, muito, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que vai edificar muitas pessoas que estavam desesperançadas, né? E é possível. Cláudio está aqui. Não só falou da sua dor, mas também falou da maneira que ele foi curado dessa dor e continua hoje no trabalho do Senhor, que é o melhor lugar que nós podemos estar, servindo, amando a Deus, e o Senhor vai restaurando e multiplicando aquilo que a gente perdeu. Ele multiplica na nossa vida. Que Deus abençoe muito a você, sua família, todos os seus filhos. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.